Alguma vez você já se perguntou por que estamos aqui? É natural do ser humano buscar respostas sobre a vida. Nosso instinto nos impulsiona a procurar o caminho da nossa origem. Mas o que sabemos até agora? Existem diversas teorias sobre o surgimento da raça humana. A mais aceita pelos cientistas, como já mencionamos aqui no canal, é a teoria da evolução das espécies. Só que ela nos deixa muitas dúvidas e não explica exatamente como a evolução foi possível. Buscando respostas em outros lugares, nos deparamos com a teoria de que a humanidade foi criada por seres que vieram de fora da Terra em um passado muito distante. Você já ouviu falar dos Anunnakis? Eles, supostamente, são os verdadeiros criadores da raça humana. Inclusive, muitos acreditam que são eles os anjos mencionados na Bíblia. A palavra Anunnaki significa aqueles que vieram dos céus, e é uma tradução de Nephilim, que eram os deuses adorados pelos sumérios. Os sumérios são um povo que viveu na região onde hoje é o sul do Iraque e do Kuwait. Os primeiros registros de sua presença datam de mais de 3.300 a.C. Porém, alguns historiadores estimam que eles já habitavam a região há pelo menos 5.000 anos. Os sumérios são considerados os pioneiros no estudo da astronomia e os primeiros a desenvolver a agricultura. As suas técnicas de irrigação e de fertilização do solo para o aumento da produção eram únicas. Mas como os seres humanos que viveram milhares de anos atrás desenvolveram técnicas tão avançadas para a época e ainda interesse pelo espaço? É aí que entra a história dos Anunnakis. Um pesquisador e autor de livros chamado Zecharia Sitchin teria traduzido tábuas de escrita cuneiforme que foram encontradas no século XIX, onde hoje é o Iraque, região conhecida como o berço da civilização mesopotâmica. Essas tábuas de argila foram feitas pelos sumérios, e a tradução delas levou o autor a escrever vários livros, que foram publicados com uma teoria na qual os Anunnakis estariam envolvidos diretamente com o surgimento da nossa espécie. Essa teoria pode ser classificada como uma teoria dos alienígenas do passado, na qual muitos pesquisadores afirmam que visitantes extraterrestres estiveram no nosso planeta ao longo dos anos e ajudaram na evolução da humanidade. Segundo a tradução feita pelo pesquisador Zecharia, essa raça alienígena havia chegado à Terra há 445.000 anos, e naquele momento o ser humano ainda não havia evoluído para a forma na qual conhecemos hoje. Esses seres teriam vindo de um planeta chamado Nibiru, um planeta que faz parte de várias teorias da conspiração. Nibiru é considerado pelo autor como o 12º planeta que existe no Sistema Solar, e nós não temos conhecimentos dele, pois ele estaria em um nível diferente dos demais planetas, fazendo com que sua órbita, conhecida com a nossa, apenas a cada 3.600 anos. Nibiru é descrito como sendo um planeta muito rico em óxido de ferro, fazendo com que seus rios e lagos tenham coloração avermelhada. De acordo com as tábuas sumérias, o planeta estaria em pleno desenvolvimento tecnológico, o que acabou destruindo muitos dos seus recursos naturais, tornando o clima hostil para se viver, e para restaurar a atmosfera eles precisavam de alguns elementos como ouro. O curioso é que atualmente existem alguns estudos que analisam se nanopartículas de ouro poderiam restaurar a nossa camada de ozônio, pois essas nanopartículas bloqueiam a radiação vinda do espaço. As tábuas também contavam que os Anunnakis eram seres gigantes, possuindo uma estrutura maior do que a do homem, e teriam vivido aqui na Terra por séculos. Para poderem explorar os minerais em nosso planeta e salvar Nibiru, os Anunnakis precisavam de uma espécie que trabalhasse para eles e ajudasse a cumprir essa tarefa. Foi aí que Enki, um dos deuses Anunnakis, por meio de engenharia genética, teria utilizado o DNA de antepassados como o homem de Neandertal para criar uma nova espécie, o Homo sapiens. Ou seja, de acordo com essa teoria, a nossa criação é produto de engenharia genética de seres alienígenas. O ser humano havia sido criado para ser uma raça operária, beirando a escravidão. Por ainda não terem conhecimento suficiente, eles idolatravam os Anunnakis, como se eles fossem deuses, capazes de fazer milagres. Mas esses milagres, na verdade, não passavam de tecnologia. Os humanos naquela época seriam estéreis, mas, como a demanda de trabalho crescia, uma nova alteração genética no ser humano teria que ser feita para que ele pudesse se reproduzir.
Por causa disso, houve uma superpopulação de seres humanos e parte deles foram banidos das cidades, o que, segundo o pesquisador, tem a ver com o mito da expulsão do Jardim do Éden. Será que a história de Adão e Eva seria uma metáfora para a criação genética desses seres? Bem, essa não é a única relação com histórias bíblicas presentes nessa teoria. Com o passar dos anos, o ser humano foi evoluindo e ficando mais inteligente e, segundo a história suméria, eles começaram a se relacionar com alguns Anunnakis, e dessas relações nasceram filhos híbridos. A relação entre os seres enojou um dos líderes Anunnaki, Enlil, que era irmão de Enki. Ele queria arrumar alguma maneira de evitar que o ser humano pudesse tomar controle. Mas, antes que alguma coisa realmente acontecesse, Nibiru teria novamente entrado na órbita da Terra, fazendo com que o nosso planeta sofresse grandes mudanças na natureza. É então que temos mais semelhanças com outra história relatada na Bíblia, pois um grande dilúvio estava para ocorrer. Isso fez com que boa parte dos Anunnakis voltassem para o seu planeta de origem. Mas Enki, que havia criado o Homo sapiens, não queria que a sua criação fosse toda exterminada. Então ordenou que um dos seres híbridos, fruto da relação entre um Anunnaki e uma humana, construísse uma arca que salvaria a continuação da humanidade. Após o dilúvio, os poucos Anunnakis que sobraram ajudaram a construir algumas cidades e monumentos. Depois disso, eles também resolveram deixar a Terra nas mãos dos humanos, e antes de irem, passaram parte de seu conhecimento aos Sumérios. De acordo com o autor, seria por isso que os Sumérios desenvolveram a primeira forma de escrita que se conhece, e também outras ferramentas e estudos avançados para sua época, como a astronomia. Para se ter uma ideia, nas tábuas sumérias, Urano e Netuno aparecem descritos, inclusive com suas cores azul esverdeado e verde azulado. E nós, humanos, só soubemos disso quando a sonda Voyager 2 filmou pela primeira vez esses dois planetas, ao passar entre suas órbitas na década de 80. A teoria afirma que não só os sumérios receberam influência dos Anunnakis, mas vários povos ao redor do mundo também tiveram contato com esses seres, já que eles teriam sido os responsáveis por criar a humanidade e espalhá-la pela Terra para captar recursos. Muitas civilizações antigas retratam seres vindos dos céus, embora com nomes e formas diferentes, mas a essência da história se mantém. Sendo assim, grandes civilizações, como as encontradas na América do Sul, América Central, no Egito e na China, também teriam obtido conhecimento dos Anunnakis. Acredita-se que algumas estruturas muito conhecidas por nós atualmente, mas que foram construídas há milhares de anos, como as pirâmides e Stonehenge, tiveram o envolvimento dos Anunnakis e teria sido usada tecnologia alienígena para escolher a localização desses monumentos, já que os mesmos estão diretamente ligados à posição de astros. Será que essa história, traduzida das tábuas sumérias, seria apenas uma lenda ou mitologia de um povo? Como eles teriam acesso a tantas informações? Se foram os Anunnakis os responsáveis pela nossa criação, será que algum dia eles retornarão para nos ver? Ou, na verdade, eles nunca partiram? Embora não se possa afirmar que essas histórias são de fato registros do que aconteceu no nosso mundo há milhares de anos, não podemos negar que é no mínimo intrigante tantas coincidências a respeito desse assunto.